Olá, queridos, tudo bom, gente? Seja bem-vindo de volta para mais um Terça Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Hoje eu tenho uma palavra poderosa preparada para vocês, chamado a plenitude na provisão. Estamos estudando Marcos capítulo 6, versículo 35. Os discípulos estão conversando com Jesus e eles perceberam que tinha muita gente em falta. O que está acontecendo? Essas pessoas tinham uma multidão seguindo Jesus porque ele estava fazendo milagres, sinais e maravilhas, e o povo estava tão fome, né, para receber algo deles, que eles esqueceu, né, sobre a fome natural deles. Então, os discípulos estavam percebendo que tinha uma multidão ali, mas não tinha nenhum lugar para comer, não tinha lugar para fazer uma refeição, não tinha lugar para pegar uma cantina para o povo. E os discípulos vão até Jesus e eles fizeram o primeiro erro, né? Eles, em vez de perguntando a Jesus o que eles deveriam fazer, eles falou para Jesus o que deveria ser feito. E esse é a coisa mais perigoso para o líder espiritual. Em vez de perguntando a Jesus o que nós deveríamos fazermos com o povo dele, porque essas pessoas não estavam ali para os discípulos, essas pessoas estavam ali para Jesus, para ouvir de Jesus. Então, esses são o povo de Jesus, querendo para receber. E os discípulos fizeram esse erro sem pensando, porque talvez eles não tinham fé suficiente, claro, nós vemos isso, para alimentar essas pessoas. Eles estavam olhando de uma forma bem natural, em vez de tendo a perspectiva de Jesus. Então eles foram até Jesus e falou: Jesus, enviar essas pessoas para o próximo bairro para comprar comida, porque aqui não tem nenhum lugar para comer. E Jesus com certeza Jesus estava pensando: eu vou usar isso como um momento de ensino, em vez de concordando com eles para andar no natural, eu vou esticar a perspectiva deles para enxergar no sobrenatural. Amém? E ele falou para eles: vocês alimentar eles. Eu amo quando Jesus fala nessa maneira, porque nós vemos Jesus sendo Jesus, né? Ele sempre gosta para fazer isso, para esticar a perspectiva do homem. E esse é um princípio essencial para o líder espiritual, para entender, se nós não queremos uma resposta assim de Jesus, nós deveremos sempre perguntar para ele primeiro o que ele quer a gente para fazer, porque ele vai sempre ter a resposta para o povo deles. Então ele falou: você alimentar eles. E com certeza fala não foi apenas para responder sobre uma necessidade natural, mas Jesus queria ver se eles tinham a capacidade e se eles estavam cheios de fé para andar no sobrenatural. E mais uma vez nós vemos claramente que eles não estavam cheios da plenitude de Deus, eles estavam cheios de sua perspectiva natural. Então Jesus fez a pergunta, e essa é uma pergunta essencial para a gente, para ouvir, receber e refletir sobre a nossa postura como discípulos de Jesus Cristo. Ele falou para eles: ok, então não, eu não vou enviar eles para um outro bairro, vocês vão alimentar eles. E eles fizeram a pergunta: como nós vamos fazer? E Jesus fez essa pergunta. Então preste atenção sobre essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante para a gente. Ele falou: how much bread? Quanto pão vocês têm? O que Jesus estava querendo eles para fazer é para fazer um cheque do estoque, para checar o estoque deles. Eu acho que o inventário deles. Ele queria eles para examinar: eu tenho as coisas suficientes para alimentar esse povo? E essa é uma pergunta muito importante para o líder espiritual, para refletir, para pensar: eu tenho as coisas suficiente para trazer não uma resposta natural, uma alimentação natural, mas uma resposta sobrenatural. Uma resposta sobrenatural. E claro, Jesus não foi talvez tão interessado no pouco que eles tinham. Ele estava querendo ensinar eles que existe uma plenitude na provisão de Deus. Existe uma plenitude na provisão de Deus. Quando eles trouxeram essas coisas natural, Jesus, ele pegou o que eles tinham, mesmo sendo pouco, e ele multiplicou esses recursos. Então
Então, como nós podemos aplicar isso para nossas vidas como líderes espirituais? Talvez vocês não tenham muito. Talvez você não tem muitos recursos no sentido de talvez você não prega muito bem. Talvez você não ensina muito bem. Mas pelo menos tenta e usa e trazer para Cristo o que você tem em fé, né? Sabendo que Ele está perguntando você para levar até diante dele uma coisa que Ele pode multiplicar. Ele não vai aceitar uma resposta de Deus enviar uma outra pessoa para fazer. Deus enviar fulano porque fulano fala melhor que eu. Enviar fulano porque ela prega melhor que eu. Não, Jesus quer você e sua fé. Amém, queridos? Imagina se quando Cristo vem até mim para falar comigo, falar para minha esposa, vai para o Brasil. Imagina se eu falei para Jesus, não, Jesus, enviar uma outra pessoa para fazer esse trabalho. Gente, nós wouldn't be here. Não estaríamos aqui fazendo tudo que estamos fazendo hoje. Glória a Deus por isso, amém? Então, essa é a plenitude de Deus, e existe uma plenitude na provisão de Deus. Vai sair em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui. Nós vemos em versículo 42, depois de quando todo mundo comeu, né? Tinha faltando, ou sobrando, 12 cestas, e tinha muito pão e muito peixe. Em total, 5 homens e mulheres se alimentou. Eu amo isso. No final, tinha uma plenitude, amém? Quando nós trazemos o que nós temos para Cristo, mesmo se nós sentimos é suficiente, mas trazemos em fé, nós vamos experimentar uma plenitude na provisão de Deus. Glória a Deus, vai sair. Amamos vocês, gente. Ter uma boa semana e até a próxima semana.